Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 25 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Aquele que põe em prática. A vida com Jesus não consiste em falar belas palavras, ainda menos em fazer milagres, coisas que Jesus define mal e iniquidade. A vida com Jesus consiste em praticar a vontade de Deus, acolher e pôr em prática a vontade de Deus em nossa vida. Para alcançar isso, precisa ouvir e pôr em prática as palavras de Jesus. Vale a pena hoje parar e se colocar essa pergunta profunda: o que Deus quer de mim? À luz de todas as palavras que estou vivendo todo dia, o que Jesus está me pedindo? Para onde quer me conduzir? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando ele terminou estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Mais uma vez, irmãos, Jesus fala com uma frase que nos choca. Nós profetizamos, nós expulsamos demônios, fizemos milagres, e Jesus responde: Não vos conheço, operadores de iniquidade e pecado. Se Jesus chama de maus e pecadores aqueles que fazem milagres, expulsam demônios e profetizam, o que deveria falar de nós que nem isso fazemos? Realmente, irmãos, o que faz o cristão é a realização da vontade do Pai, e basta. Realizar a vontade do Pai é a única coisa importante. Nem os milagres salvam quem os faz, nem os exorcismos levam para o céu quem os realiza. Somente a prática da vontade do Pai
define o cristão. Portanto, podemos nos perguntar: qual espaço ocupa a vontade de Deus na minha vida? A que nível de profundidade chegou dentro de mim? Eu estou entranhando a vontade de Deus? Existe uma vontade de Deus cotidiana que se vive escutando a voz de Deus em nós, a voz de Deus quando lemos uma página da Bíblia, por exemplo, como estamos fazendo agora, a voz de Deus que fala no coração diante dos acontecimentos do dia e nos diz claramente o que está certo e errado, a voz de Deus que fala através do remorso, também pode ser o remorso por ter feito algo de errado, é Deus que fala na nossa consciência. Existe a voz de Deus que fala também através da alegria, por ter feito uma coisa boa, por ter feito um gesto de amor. Enfim, esta linha direta que nos liga com Deus a cada momento. Se vivermos com profundidade, com atenção, sempre perguntando o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar. Existe, irmãos, uma outra vontade de Deus, que é como que um projeto de vida. É o rumo que eu vou pegar na minha vida. O que Deus sonhou comigo. É uma vontade de Deus que olha para todo o arco da vida, para a vida inteira, um projeto que toca toda a vida nossa. Isso toca a pergunta fundamental da nossa vida. Com que finalidade Deus me colocou neste mundo? Eu vim para fazer o quê? Qual é a minha missão? Qual é o sentido da minha vida? Essa é a pergunta dos jovens e de todos os que são jovens dentro. É a pergunta da vocação. Precisa ser muito honestos, irmãos. Existem pessoas que cantam, louvam, trabalham para Deus, mas nunca na vida tiveram a coragem de se interrogar com sinceridade o que Deus quer de mim, qual é a vocação a qual Deus me chamou. Estas pessoas fazem, correm, gritam, cantam, mas Deus não pode chegar muito perto, não. Antes de fazer um discernimento como uma pessoa sábia para entender qual é o plano de Deus na sua vida, eles já procuram uma namorada ou namorado para que não tenha possibilidade nenhuma que Deus chame por um caminho diferente. Dá até para sorrir, mas isso é a realidade. E é difícil endireitar, iluminar uma pessoa que não está aberta dentro. Diante desta palavra, hoje eu posso me perguntar: estou ouvindo Deus direito? Estou escutando somente o que eu quero? Estou escutando mesmo até o fim? Estou me colocando seriamente em discussão? Ou vou para a frente igual os burros, com o cabresto, para não olhar nem à direita nem à esquerda e nem escutar ninguém? Se Deus me pedisse de deixar tudo e de segui-lo, no caminho da consagração, por exemplo, qual seria a minha reação nesse momento? Sobre o que eu estou construindo a casa da minha vida? Sobre a rocha ou sobre a areia? Devemos prestar bem atenção, irmãos. De repente, corremos e nada realizamos. Tudo cai como um castelo em cima da areia na primeira onda, porque eu construí sobre os meus pensamentos, sobre os meus projetos, meus gostos, e não sobre o plano de Deus. Uma pessoa que de verdade está aberta no seu coração, ela logo pergunta: Senhor, o que tu queres de mim? Pelo contrário, uma outra pessoa que não se abre à vontade de Deus, ela logo fala: eu sei o que eu quero estudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e faz todo o seu planejamento.
ela escuta a si mesma em vez de escutar a Deus. Irmãos, hoje é um dia que nós podemos refletir profundamente, um dia de profunda escuta, com o coração totalmente livre. Deus é o nosso Pai e Ele só quer o nosso bem. Seria muito triste se encontrar na metade da vida e descobrir que tudo erramos. Eu lembro uma das minhas primeiras experiências de acompanhamento das pessoas, quando eu tinha 24 anos, lá na Sardenha. Encontrei uma senhora muito boa, que trabalhava muito na paróquia, acompanhava 2 grupos. Eu falei, nossa, que coisa boa, a senhora está caminhando com Deus, a senhora está seguindo mesmo a vontade de Deus. Esta mulher olhou para mim e com as lágrimas nos olhos me disse, Padre, eu tudo errei na vida, eu tudo errei. Eu devia me fazer freira de clausura igual a minha irmã, mas fiquei confusa porque eu não queria escutar esta voz de Deus, empurrei com a barriga, até comecei a namorar, depois não tive coragem de falar não para o meu namorado. Cheguei ao dia do casamento, eu estava tão triste que a minha mãe falou assim, filha, vai embora, foge. Melhor um dia de vergonha do que uma vida de infelicidade. Imagina a própria mãe falar isso a noite antes do casamento. Mas assim não foi. E ela chegou no altar com esta dor dentro, que a escolha dela era uma outra. Casou, teve filhos, até teve uma crise profunda na vida, que virou uma pessoa ateia. E depois voltou para Deus. E agora estava tentando fazer o melhor que ela podia, porque já tinha filhos, não podia pegar um outro rumo. Mas atenção, porque seria triste chegar no meio da vida e assim descobrir que o caminho estava errado. Então vamos hoje abrir o nosso coração de verdade para entender o que Deus quer. Mesmo você que está já casado, felizmente casado, com uma família bonita, o que Deus quer? O que Deus quer? Como uma vocação dentro da tua vocação matrimonial, o que Deus quer? Vamos, com muita alegria, com muita paz, escutar a Deus. O Papa Francisco alertou contra a tentação de muitas pessoas boas de serem cristãs só de aparência, com a maquiagem que desaparece com a primeira chuva. Ele realçou o testemunho de muitos cristãos firmes que edificam a sua vida sobre a rocha de Jesus e vivem a santidade escondida no dia a dia. A Igreja fala da força do cristão e da sua fragilidade, de rocha e de areia. O Papa ainda disse, com efeito, o cristão é forte não só quando diz que o é, mas quando leva uma vida cristã e pratica a doutrina cristã, as palavras de Deus, os mandamentos e as bem-aventuranças. O ponto central é pôr em prática. Mas existem cristãos só de aparência, que se pintam de cristãos e na hora da prova só mostram a maquiagem. E nós sabemos o que acontece quando uma mulher maquiada anda pela rua. Começa a chover e ela não tem um guarda-chuva. Tudo desaparece. Eis a tentação da maquiagem. Não basta dizer, Senhor, eu sou cristão, para o ser verdadeiramente. Ele diz, não é suficiente repetir, Senhor, Senhor, para entrar no reino. É preciso cumprir a vontade do Pai e praticar a palavra. Eis a diferença entre o cristão de vida e o cristão de aparência. O Papa ainda continua. De resto, é claro como o Senhor quer que sejamos. Antes de tudo, o cristão de vida funda-se na rocha, como diz São Paulo, quando fala da água que saía da rocha que é Cristo.
Assim, só é importante se fundar na pessoa de Jesus, no seu seguimento, no seu caminho. O Papa confessou que encontrou muitas vezes pessoas boas, vítimas da mania da cristandade das aparências, pessoas que dizem: sou de uma família muito católica, sou membro de tal associação e até benfeitor. Mas a verdadeira pergunta que devemos dirigir a estas pessoas é: me diz, a tua vida está fundada em Jesus? Onde está a tua esperança? Na rocha ou nas pertenças? Eis a importância de estar fundado na rocha, pois vemos muitos cristãos de aparência que desabam diante da primeira tentação, ou seja, da chuva, e quando os rios transbordam e os ventos sopram, as tentações e provas da vida, o cristão da aparência cai, porque está sem a rocha que é Cristo. Mas há muitos santos no povo de Deus, não necessariamente canonizados, que vivem em Cristo praticando o amor de Jesus. Pensemos nos mais pequeninos, nos doentes que oferecem o seu sofrimento pela Igreja, pelo próximo, e nos numerosos anciãos que rezam, nas mães e pais que levam em frente com dificuldade a família, a educação dos filhos, o trabalho, mas sempre com a esperança em Jesus, sem se pavonear, santos da vida diária. E convidou a pensar também nos numerosos sacerdotes que não se mostram, mas trabalham com grande amor nas suas paróquias. A catequese às crianças, o cuidado dos idosos e doentes, a preparação dos noivos. Fazem todos os dias a mesma coisa, mas não se aborrecem porque estão fundados na rocha, vivem em Jesus. É isto que dá santidade e esperança à Igreja, disse o Papa. Ainda continuou: devemos pensar muito na santidade escondida na Igreja, nos cristãos fundados em Jesus, nos cristãos que seguem o conselho de Jesus na última ceia: permanecei em mim. Sim, todos somos pecadores, mas o cristão que comete um pecado grave, se arrepende e pede perdão, é grande, pois tem a capacidade de pedir perdão, de não confundir pecado com virtude. Também disto se compreende que é um cristão fundado na rocha, em Cristo. Irmãos, vamos nos colocar numa escuta profunda da vontade de Deus, da palavra de Deus, em cada instante, em cada momento desse dia, e refletir também qual é o grande desejo de Deus sobre a nossa vida inteira. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos.